Boa tarde a todos os companheiros e companheiras que estão aqui nessa conferência. Nós estamos aqui no Campo Digital do PT, ao vivo, com várias companheiras aqui do Estado de São Paulo, do Brasil todo, companheiros também. E é muito legal para nós, mulheres, vermos os companheiros aqui participando desse debate. Vamos iniciar a nossa conferência e vamos priorizar o diálogo. Estar aqui com vocês, para mim, antes de tudo, é um prazer, né? Eu acho que nós, mulheres do PT, nós, mulheres que defendemos os direitos das mulheres e nós, mulheres feministas, nós guardamos isso para a vida toda. Quando uma mulher se conscientiza da sua condição e da sua responsabilidade para transformar a sociedade, ela leva isso para todos os espaços. Ela leva isso para a vida pessoal, ela leva isso para a sua vida profissional, ela leva isso para a sua militância, independente dela estar organizada ou ela estar atuando mais presentemente nas estruturas que o PT criou para a organização das mulheres. Todas as mulheres que se perceberam como um ser que tem que defender seus direitos, como um ser coletivo que tem que avançar na igualdade de direitos com os homens, que tem que avançar na ocupação do espaço público, que tem que avançar na sua autonomia econômica, na sua autonomia política, que tem que avançar para ser um ser social pleno de direitos e de deveres cidadãos, né? Ela carrega essa marca da defesa do feminismo na sua vida toda e vai fazendo um processo que é muito importante para nós, não só do partido, como das feministas todas, que é a passagem geracional de um objetivo político que é ancestral. Quero dizer para vocês que hoje, aqui na nossa mesa, nós temos a Raquel Moreno. Raquel, seja bem-vinda. A Luana Hansen. Seja bem-vinda, Luana. A Amélia Naomi. Seja bem-vinda, Amélia, que é aqui de São José dos Campos, nossa presidenta da Câmara aqui de São José dos Campos. E a Patrícia Rodrigues, aqui do meu lado. Eu quero dizer que, em termos de mulher em mídia, nós temos uma relação absolutamente desigual, né? As mulheres estão na mídia abundantemente, né? E sempre do mesmo jeito. Sempre de um jeito caricato, sempre de um jeito autoritário, porque único, né? Que impõe um modelo, que impõe um padrão que vai desde valores, né? Até um padrão, inclusive, estético. Padrão estético é sempre as mulheres jovens, magras, brancas, loiras, de cabelos lisos e esvoaçantes, não é? Coisa que não tem nada a ver com a mulher brasileira, tem muito mais a ver com a mulher alemã, europeia, etc. e tal, portanto, não nos contempla. Mas é ótimo, porque eles colocam isso, é ótimo para eles. Eles colocam isso na nossa frente e, como que, por acaso, a indústria cosmética de cirurgia plástica nossa já passou para ser a segunda do mundo. Nós só somos menores do que a indústria cosmética da China, que tem um número de mulheres muito maior do que aqui no Brasil. Ou seja, a gente vai correndo atrás, né, como se tivesse uma cenourinha aqui, para ver se a gente chega perto desse modelo idealizado, que a gente não vai chegar nunca, porque ele é idealizado para a gente não chegar nunca, só para a gente gastar dinheiro e ficar com a autoestima lá embaixo. Porque gente com autoestima lá embaixo é bom, a gente controla melhor, né? E tem mais. Eles mostram bastante, porque, afinal de contas, nós somos importantes. Nós somos 52% da população, nós somos responsáveis por 80% das decisões de consumo. A gente compra a cueca do neném, a fralda do marido, a comida para todo mundo e o creminho para não ficar velhinha nunca. Tá? E agora o carro, porque aumentou o nosso poder de consumo, né? Então, na verdade, isso tudo representa de 80% a 85% das decisões de consumo. Então, eles não podem nos deixar de fora. Então, eles não nos deixam de fora. Mas o que eles fazem? Quando o produto visa o homem, eles, de alguma maneira, prometem que os homens, comprando aquele produto, vão ganhar a gente de brinde, né? E, quando o produto é voltado para a mulher, eles dizem que a gente só vai ser feliz
se a gente tiver aquele produto, né? E felicidade passou a ser uma imposição. A gente não pode mais querer ser melancólica, triste, não está mais na moda. O negócio é ser feliz 24 horas por dia. E é uma felicidade que dura rapidinho, o tempo só da gente comprar o produto. É a ditadura do gozo, não é felicidade. Depois disso, ela acaba, né? E as questões contemporâneas nossas, eles simplesmente não discutem mais na mídia, né? As mulheres hoje, faz 20, 30, 40 anos atrás, a mulherada não tinha vida sexual. O homem tinha que casar muito experiente e a mulher tinha que casar virgem, né? Hoje, a mulherada pode transar do jeito que quiser. Mas que novos problemas que isso coloca? Quem é que tem que ir com preservativo na bolsa ou no bolso? Se a menina for com preservativo na bolsa, será que ela vai ser mal encarada? Vai ser vista como galinha, veio pronta para transar com o primeiro que estava por aí? Onde é que se discute isso? Se tem violência de gênero, né? Onde é que os meninos que vivenciam uma violência dentro de casa discutem isso? Porque na mídia, a mídia ou banaliza a violência, ou torna ela um espetáculo, quando tiver alguém importante ali envolvido nessa história, né? Na escola não se discute, a professora quer mais é se livrar do assunto. Em casa não se discute. Aí, quando fica grande, pensa que aquilo é natural e tende a reproduzir. As pesquisas dizem que tende a reproduzir. Então, a mídia também não discute isso. Não discute a sexualidade, não discute a violência, de uma maneira crítica, não discute o fato da gente estar em todos os lugares e todos os papéis hoje no mundo, né, na sociedade, e que novos problemas que isso coloca. Isso simplesmente está invisível, né? É uma invisibilidade seletiva. Quando eles não podem mais nos ignorar, eles fazem com a gente o que eles fazem com todo o movimento social. Primeiro, eles criminalizam. Aquelas mulheres da Via Campesina que invadiram aquele laboratório, onde se plantava aqueles negócios transgênicos, organismos geneticamente modificados, né? São umas vândalas que destruíram anos de pesquisa. Eles não falam que tinha produtos geneticamente modificados e que é isso que era objeto da ira delas, né? Elas são criminosas, né? Professores em greve pararam o trânsito. Bancários em greve, meu Deus do céu, a coitadinha daquela senhora não pôde pagar conta. Mas quanto eles ganham? O que eles estavam reivindicando? Qual é a situação? Eles simplesmente não dizem, eles só criminalizam. No caso da gente, eles fazem isso e tem mais uma coisa. Eles ainda por cima ridicularizam, né? A mulher feminista, uau, deve ser mal amada, deve ser mal transada, deve ser mal comida, deve ser mal... Enfim, uma série de coisas. E deve gostar que no ônibus se passe a mão nela, porque aproveita, minha filha, né? Não tem um quadro humorístico que faz esse tipo de coisa? Então, é isso. Então, e aí tem alguns lances, quando eles não podem mais nos ignorar, ridicularizando, criminalizando, etc. e minimizando. Logo em seguida, a gente simplesmente desaparece. Quando a notícia lhes interessa, fica no ar enquanto der audiência. Por exemplo, o erro da pesquisa do IPEA, segundo o qual, na primeira divulgação, eles disseram que 65% da população achava que as mulheres eram estupradas por causa da roupa que elas usavam, como se os homens, olhando para aquela roupa, desencadeassem o mecanismo sexual que não pudesse mais ser parado, senão quando terminou. Gente, no reino animal inteiro isso não existe. Imagine nós, que somos animais pretensamente racionais. Claro que isso não faz sentido. Mas, enfim, toma, deu audiência. Se não deu audiência, diminui. Se contraria interesse político de alguém, aí aparece só uma vezinha, depois some. Quando, por exemplo... Eles acabaram divulgando essa coisa, a campanha, quando eles queriam que a gente tomasse mais metrô, mesmo cheio, dizendo, é bom, porque você pode chavecar a mulher. E quando estava todo mundo denunciando encoxadores, e gente que tirava foto de peito e de bunda e botava na internet, etc. E tal. Isso apareceu um dia, no outro dia, uau, sumiu. Porque não interessava, o governo de Estado é que fez a propaganda, então não interessa, então desaparece. Então, com relação ao movimento social, é isso que acontece. A questão da violência e a questão dos direitos iguais tem que ser discutida necessariamente nas escolas e tem que ser discutida na mídia de um modo geral. Tá? Na mídia, de um modo geral, significa que a mídia não pode reproduzir violência física, psicológica, violência patrimonial e violência simbólica. Violência simbólica é aquela que reproduz os preconceitos e os estereótipos. Então, é importante a gente prestar atenção um pouco nessa história.
Nós queremos privacidade e liberdade de expressão, nós queremos liberdade de expressão e direito à comunicação, senão como é que a gente se comunica? Nós queremos pluralidade de ponto de vista, nós queremos neutralidade e alcance amplo, e nós queremos uma lei contra o estímulo ao ódio. No mais, sobra a rede. E todo mundo sabe que rede mulher, a gente sempre teceu redes, desde que os tempos são tempos, portanto, nós vamos tecê-la e nós vamos estendê-la sobre o mundo como um todo, de modo a torná-lo mais permeável a todas as demandas sociais, mais inclusivo e mais fraterno. Obrigada, gente. Vieram me perguntando o que era a mulher hoje na mídia, o que é. Eu acho que concordo com ela. A gente é forçado a ter um estereótipo, mesmo na periferia. Às vezes eu saio de casa com meus dreads e as pessoas perguntam se eu tomo banho. As pessoas ainda não são informadas com cultura a ponto de saber que isso aqui é só um cabelo. A gente toma banho igual a todo mundo, não deixa de tomar banho porque tem dread. Eu vejo que a sociedade em si, quando me perguntam se eu sou MC, muita gente acha que eu canto funk. Eu não tenho nada contra o funk. Eu só acho que as pessoas têm que aprender mais a cultura. Me perguntaram no mesmo táxi hoje por que o funk faz mais sucesso que o rap. Eu acho porque o funk hoje ele fala de duas coisas que são do cotidiano. Uma é o sexismo, querendo ou não, é bem sexista o estilo de funk. E o segundo é porque é consumista. Ele só fala de dinheiro e consumo e ostentação. Então, se você pode ostentar se você nunca teve, é fácil falar. Eu tenho um estúdio na minha casa, na minha quebrada, que esses dias eu deixei de gravar 2 rapazes, porque eles foram fazer uma música, que no meio da música eles diziam que era legal pegar uma lâmpada e atacar na cara de alguém que fosse homossexual. Sendo que eu sou lésbica e meu estúdio, vamos dizer assim, é um estúdio homossexual. Eu me senti muito ofendida. Acho muito sério. A gente, como artista, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Eu, como compositora, tenho uma responsabilidade maior ainda, porque eu sou mulher, eu tenho que falar da minha realidade. Alvo do mais puro preconceito, já que está ruim, ela que não fez direito. Objeto de satisfação do prazer, desapropriada da opção do querer, agredida em sua própria residência, julgada sempre pela aparência. Numa situação histórica e permanente, a sociedade que se faz indiferente. Questão cultural, força moral, pressão mental. Levanta a sua voz e me diz qual é que é. É embaçado ou não é ser mulher? Então, essa é a verdade da minha música. Obrigada. Bom, nós somos 55, que todo mundo já sabe, né? Somos 55% da nossa representação na sociedade. No parlamento é obrigado, por uma lei que a gente conquistou em 95, quando a gente foi para a China, que é obrigado os partidos políticos a ter 30% de representação nas campanhas eleitorais. Até aí tudo bem. O grande nó dessa história toda é que não representa a vitória das mulheres nas eleições. Muito pelo contrário, cada vez mais a gente vê pouquíssimas representações, a dificuldade enorme das mulheres conseguirem ser candidatas. Vereadoras, porque eu fui presidente da Associação de Vereadoras, a dificuldade das vereadoras em partidos menores se reelegerem. A gente tem... no PT é diferente, porque o PT é garantido a representatividade partidária, tem eleição direta, então é outra situação. Agora, os partidos menores, a gente tem mulheres que são candidatas. Se o deputado, que é homem, não concordar com a sua posição, ela perde a legenda. Se ela trocar de partido, tem problema, mas, fundamentalmente, se ela não concordar e não fizer campanha para um homem, né, deputado. Então, isso é um problema muito sério. Nós tivemos, há 3 anos atrás, quando teve a eleição, a reeleição de vereadoras de partidos menores e de cidades pequenas foi quase nada. Pouquíssimas cidades teve reeleição de vereadoras. Então, assim, esse é o primeiro problema da reeleição de mulheres parlamentares, vereadoras, e deputadas é um pouco diferente, mas vereadoras, é o machismo. Quem manda no partido é um homem.
Então, esse é um problema sério. Primeira questão que nós precisamos, ter a reforma política, né, real, a reforma que nós estamos defendendo, disputar a reforma política, né, do ponto de vista de conteúdo, porque nós temos que, do ponto de vista das mulheres, disputar a nossa representação, né, nesse processo todo. Discutir e combater o machismo, esta eleição o parlamento, quer dizer, ter uma representação maior de mulheres, eu acho que é um desafio esse ano. Não sei que não vai ser fácil, né? Nós estamos com uma representação bastante pequena, nós temos poucas candidatas, infelizmente, não temos muitas, deveríamos ter várias, né? O PT podia estar disputando 50% de candidatas também para a eleição, seria uma revolução, né? Imagina se a gente tivesse tantas candidatas, se tivesse estar todo mundo brigando, né? Mas não é essa a realidade, mas seria importante ter muitas candidatas mulheres. Eu acho que vou trazer um pouco do acúmulo aí da discussão das companheiras que me antecederam. Eu acho que muitos de vocês também devem ter tomado interesse especial, como grande parte da população tomou, sobre algumas pautas que já foram debatidas aqui, né, considerando as últimas repercussões, que eu acho que vem numa crescente, né? Primeiro, a polêmica sobre os vagões rosa, sobre transportes coletivos específicos para as mulheres, que tomou grande repercussão, muito por conta da nossa ação nas redes sociais, né, de dizer o que a gente queria, afinal, sobre o transporte coletivo. Aí, depois, a gente teve a questão sobre a violência contra a mulher, né? Então, quando a pesquisa da Fundação Perseu Abramo foi lançada, né, dando números ainda altíssimos, né, de a cada 24 segundos uma mulher sofre violência, a cada 5 minutos duas mulheres são vítimas de violência doméstica, e que repercutiram fortemente nas redes sociais e na grande mídia. E agora, mais recentemente, com a campanha Não Mereço Ser Estuprada, a partir da pesquisa do IPEA, em que pese os dados não estavam muito corretos, por isso a gente também acha que é necessário que essa pesquisa seja refeita, mas que reflete também um sentimento da sociedade e, sobretudo, das mulheres que se organizaram em torno dessa campanha nas redes para dizer, não, eu não mereço ser estuprada, né? Seja com qual roupa eu for, com que roupa eu uso, onde eu esteja, eu não mereço ser estuprada, ninguém merece ser estuprado, né? Então, eu acho que trazer um pouco dessa problematização para tratar sobre a questão das redes, e de começar dizendo para vocês, eu não sei se todas aqui, todos participaram das demais oficinas que falou de estratégia de redes sociais, o que é ativismo 2.0 e tal, mas trazer aqui um pouco essa pauta do feminismo 2.0, que o 2.0, na verdade, é a segunda geração da internet, né, que atua nas redes sociais de uma maneira que a gente diz colaborativa, compartilhada, em grupos. Portanto, também considerando que as redes elas não se distinguem de uma realidade que está dada na sociedade, que está dada nas ruas, que está dada nos ossados, ela também articula grupos, como os movimentos sociais se articulam nas redes, e ela articula grupos da esquerda, ela articula grupos feministas, ela articula também os grupos da grande mídia, que se organizam para pautar as suas questões nas redes sociais, né? Nós tivemos um debate importante em 2010 e que expressa de que maneira, né, determinadas candidaturas também se colocam nas redes sociais de maneira sexista, homofóbica, que é o reflexo do que foi a campanha do Serra em 2010. Nas redes sociais, que, para nós, que estamos articulando o campo do feminismo socialista, e que os tucanos tremam com isso, porque nós somos feministas socialistas, sim, nós pautamos as mulheres da classe trabalhadora, as mulheres negras, as mulheres lésbicas, e que eles tremam com isso, então, e que foi uma campanha completamente aversa aos nossos valores. Então, é importante que a gente atue, sim, o tempo todo pautando quais são os nossos valores. Os nossos valores pela autonomia do corpo da mulher, os nossos valores pela erradicação da divisão sexual do trabalho, por mais igualdade, por espaço de empoderamento, sim, da mulher na política, mas com conquista de direitos. Porque não adianta você colocar espaço só e não empoderar de fato, permitindo que essa mulher participe efetivamente desses espaços. Reforma política com lista paritária, se é para isso que nós temos que avançar, é para isso que nós temos que avançar. E nós vamos defender isso. E vamos defender na campanha da Dilma, vamos defender isso aqui para Alexandre Padilha. Afinal de contas, o Estado de São Paulo foi o último Estado a aderir,
o plano de enfrentamento à violência contra a mulher. E chega, já está na hora de dar um basta. Está na hora da gente construir aqui, nas redes e nas ruas, o nosso feminismo. E nós vamos fazer isso, tá bom? Agradecer a presença de todo mundo. Obrigada. Eu queria falar sobre essa questão da mídia, da internet, que eu acho que a internet ela facilita muito o empoderamento individual das mulheres, mas eu acho que isso é bom, é legal. É importante, positivo, porque tem mulheres que estão em lugares muito afastados ou que têm uma família muito opressora e que não conseguem ir para uma união de mulheres, para uma marcha, para algum coletivo, para algum partido. E a internet é o lugar onde elas encontram o que a gente está falando, o que a gente está lutando na rua. Só que a gente tem que começar a pautar na internet o empoderamento coletivo, porque eu não sou livre, completamente livre, enquanto vocês todas não forem livres também. Então, a gente tem que lembrar que a internet é um meio de empoderamento, mas a gente tem que coletivizar ele. É assim, uma coisa muito nítida. Eu vejo Guará, que é uma cidade muito, muito conservadora, que as mulheres têm um discurso do portão para fora e outra do portão para dentro. Então, lá fora, elas querem respeito pelas filhas dela, etc. Mas elas, de repente, não ensinam isso aos filhos homens. E se a gente ensinar, e isso fica para as jovens meninas lindas que estão aqui, eu vi assim, gente por esse acampamento, gente muito nova, é isso, para os homens e para as mulheres. Ensinem seus filhos a serem respeitadores, a serem generosos com as mulheres, que daí não vai acontecer nada de mal, que a gente está vendo aí. Às vezes o pessoal diz assim, ai, que bom, você ganhou de estar na Executiva Nacional. Ganhou? Oh. Alguém já deu alguma coisa para alguma mulher de graça na política, gente? Se hoje eu estou lá e vou dar meu sangue, sabe, Martinha, para isso, com muita honra de tentar representar vocês à altura, com a minha militância feminista, nordestina, mulher, é culpa de vocês, é culpa nossa, que peitou o partido, que fez constranger companheiros que não acreditavam na paridade, que diziam, vocês não conseguem nem manter os 30, querem 50. Em relação ao ato que teve na internet, do Eu Não Mereço Ser Estrupada, tinha muitas pessoas, muitos homens machistas, comentando que a menina deveria mesmo ser estrupada pela roupa que ela usa. Se ela não quer ser estrupada, por que ela vai para o baile funk com aquela roupa? Por que ela fica assim? Por que ela volta para casa tarde? Mano, a vida é nossa, a gente faz o que a gente quiser. A gente tem que lutar pelos nossos direitos. Eu acho importante ter a discussão de gênero dentro da escola. Mas eu acho que, antes de ter a discussão de gênero dentro da escola, tem que ser feita na faculdade, no lugar onde forma o professor. Por quê? A primeira vez que eu ouvi que uma mulher merecia ser estuprada foi dentro da escola. Foi de um professor. Foi no primeiro ano. Aquilo me revoltou de tal maneira que eu xinguei ele. Eu fui para a secretaria. Ele não. Ele era o coitado que foi xingado. Então, aí me revoltei, me calei, porque não tinha muito o que se fazer. E passou. Muitos anos se passaram, eu entrei na faculdade. Na faculdade havia um professor, novamente, que gostava de contar piadas machistas. Aí ele me conta uma piada machista, e aí, agora, maior, mais adulta, mais empoderada, sem medo, eu vou lá e questiono ele de frente. Falo, olha só, companheiro, não dá para você ficar contando esse tipo de piada aqui. Primeiro que me ofende, ofende as minhas companheiras, ofende todo mundo, você não está certo. Estou numa faculdade, é um lugar de conhecimento. Se eu quisesse escutar esse tipo de coisa, eu ficava lá no boteco, porque você está igualzinho o Zé lá do boteco. Ele se desculpou, era um camarada de igreja tradicional, mas ele se desculpou, ele entendeu e ele parou. Eu perguntei nas outras salas e ele parou. O que precisava, às vezes, é que uma pessoa saia da sua área de conforto, vá lá e questione, fala, não está certo, não faça. Por isso, por isso, por isso, por isso.
Ah, não, vai discutir, vai bater de frente. Você mantém a sua posição. É importante a gente manter a nossa posição. E eu, como mulher negra, eu me lembrei da situação da mulher negra. Porque se a mulher tem 13% de representatividade no parlamento, qual é a representatividade da mulher negra? Né? Então, eu acho... Né? Então, eu acho o seguinte, que até nessa campanha política que vai acontecer agora, né, nós temos o compromisso de colocar nas televisões por que é importante se votar na mulher. Porque eu também concorri, né, agora para vereador. Eu não consegui nem 500 votos. Por quê? Porque é a cultura machista. A própria mulher não vota em mulher. Né? Então, o que acontece? Eles vão continuar reproduzindo essa cultura se eles não receberem informação de que é importante haver um equilíbrio. Né? Que não se pode entregar um país só na mão de um sexo, como se o outro não existisse. Nós precisamos parar de ter medo da forma como o racismo vem se configurando nas redes sociais. Porque, simplesmente, nós estamos agora podendo comprovar o que sempre foi dito nessa perspectiva de como é que essas nuances e como é que esse racismo se configura. O que nós temos agora é a comprovação do que sempre dissemos historicamente. Então, acho que a primeira coisa que nós precisamos compreender, quando a gente está dizendo que a sociedade é machista, quando a gente vai para as redes sociais hoje, pelo fato das pessoas acharem que elas estão impunes, nós conseguimos, de fato, comprovar como é que isso acontece. Quando a gente ou repudia ou discrimina as mulheres que cantam funk, que rebolam, a gente está sendo um pouco machista também, eu acredito, porque quando a gente vê uma mulher que coloca um short ou um biquíni curto e vai rebolar, a gente aponta e fala, você não está se dando valor, né? Mas eu acredito que seja justamente o contrário, é o empoderamento da sexualidade feminina, né? Basta da mulher não poder mostrar que ela é sexual e sensual. Guardadas as devidas proporções, né, eu não gosto muito do funk, mas eu acredito que a mulher que queira rebolar e falar hoje eu vou dar para você porque eu quero, amanhã eu vou pegar outro porque eu estou afim, é uma mulher que tem o empoderamento de sua sexualidade nas suas mãos. Ela tem toda a liberdade. Meu corpo, minhas regras. Vale para tudo, inclusive para o sexo. Né? Me moveu a pedir a fala é de ver duas jovens secundaristas inseridas na pauta feminista. Porque hoje nós precisamos, de forma urgente, inserir essa discussão dentro das escolas públicas, porque hoje, em São Paulo, as escolas públicas têm um papel fundamental de formar machistas, onde tem escolas que as meninas, as estudantes jovens, são proibidas de entrar se elas estiverem de shortinho. Elas são impedidas de entrar na escola se elas estiverem com decote, entendeu? E quando acontece um abuso de alguns estudantes e essas meninas vão na diretoria de suas escolas reclamar, o que elas vão ver é o seguinte, isso não deveria ter acontecido, mas da próxima vez, se você usar uma outra roupa, quem sabe isso não aconteça. Nós estamos cansadas de ser ensinadas a não sofrer abusos, entendeu? E nós precisamos de forma urgente. Fico muito feliz de ver essas meninas aqui já inseridas nessa pauta para que a gente leve isso para dentro das escolas e desconstrua o machismo, como o companheiro aqui colocou, o mais cedo possível. Não esperar essas estudantes sair das escolas e enfrentar eles lá fora. Começar o combate lá dentro. Sempre me considerei uma mulher forte e me conhecem assim. E eu nunca me considerei feminista. Nunca, 28 anos de militância no Partido dos Trabalhadores, eu nunca tinha participado de um evento de mulheres, absolutamente nada. Sempre fiz a coisa muito generalista e achava que estava fazendo certo. Participando da direção como presidente na minha cidade, eu senti o machismo na pele, na minha pele. E uma frase me marcou muito, que o machismo mata. O feminismo, a gente não tem histórico de que o feminismo mate na sociedade. O feminismo liberta. E os meus companheiros me chamavam de feminista. E eu falava, deixa isso para lá. Eu estou aqui, igual eles, cumprimentando. Não bebo, mas ia para os botecos fazer articulação política, porque tinha o objetivo de eleger o vereador, o prefeito, de manter a cidade fazendo discussão política. Mas um dia eu pensei, não, eu sou feminista. E um dia eu peguei o microfone ao companheiros, eu sou feminista, sim, obrigado para o primeiro que me chamou. E, a partir de hoje, entregando o mandato de presidência, essa vai ser a minha causa até o resto dos meus dias.
Nós estamos encaminhando para o encerramento da nossa conferência. Quero aqui já me despedir, agradecer profundamente as nossas convidadas. Quero dizer que, assim como a Amélia Naomi será candidata, pré-candidata, né, Amélia? A Amélia é pré-candidata a deputada federal. Nós temos várias companheiras que também são candidatas a deputadas federal, estaduais, né, federais e estaduais, e que o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras e a Secretaria, especialmente, fará todo o possível para ajudar essas companheiras a se empoderarem, né? Estamos lá à disposição para isso também, dentro das nossas possibilidades. E muito obrigada a todas e todos. A nossa conferência, com certeza, foi um sucesso, porque vocês todas estavam aqui, todos estavam aqui. Muito obrigada.